Filipenses capítulo 2. Iniciamos a leitura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sentais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua própria vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-te, não de ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijais, alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também, de bom ânimo, sabendo os vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviar logo e tenho provido aos meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandarmos Epáfrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato estive doente enquanto quase a morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, que vendo outra vez vós regozijeis e tenha menos tristeza. Recebei-vos, pois no Senhor, com todo gozo e tende honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, fazendo caso da vida para suprir para contigo a falta do vosso serviço. Bom, essa passagem, o Senhor me trouxe ela em mente, e ela nos faz pensar bastante a respeito do nosso Senhor. Aqui Paulo relata um pouco do pensamento, na natureza do Senhor, né? Nessa perseverança que nós devemos ter acerca da nossa fé, do nosso propósito no Senhor. E aqui há também uma exortação acerca de que nossa esperança não deve ser desfalecida, mas o que nos traz em mente nesta noite trata acerca dessa natureza do Senhor.
né? O Senhor, ele sendo filho de Deus, ele sendo perguntado a ele: Senhor, como faço para ver Deus? E ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele era o caminho, porque ele, através do Senhor, nós alcançamos essa redenção. Às vezes existe um pensamento, principalmente quando às vezes nós estamos nos distanciando do mundo denominacional e conhecendo mais as verdades do Senhor. Às vezes muitos têm um pensamento de que Deus perdoa pecado, né? Que Deus ele vai perdoar os pecados. E a grande verdade é que Deus não perdoa pecado, né? O Senhor ele não perdoa os nossos pecados, o Senhor julga pecado. Pecado é julgado. E no nosso caso, os nossos pecados foram julgados, né? Eles foram julgados na natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há conciliação de Deus com os pecados. Ele não tem conciliação. A luz é diferente das trevas. Não existe conciliação de Deus na sua natureza divina para com o pecado. Então, o que o Senhor fez? O Senhor enviou seu Filho. Ele enviou o seu Filho. O Senhor Jesus, ele veio, né, desceu, ele se fez homem, como está escrito aqui, e é interessante isso, né? Porque aqui diz o seguinte no versículo 17, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele diz aqui no 7, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servos e fazendo semelhante aos homens. Não foi ninguém que impôs a ele. Ele fez-se a si mesmo. Até porque isso era impossível. Não era possível que ninguém tornasse no Filho, né, na pessoa do Filho, fazer-se ele ser homem. Mas ele se posicionou assim, ele desceu, se fez homem. Quando a palavra diz humilhou-se, né, ela fala que humilhou-se a si mesmo, eu particularmente penso que isso está conectado a nós pensarmos nessa superioridade de Deus como a origem de tudo, de todo pensamento, de toda inteligência, de toda criação, e ele se assemelhar aqui, até de maneira física, à própria criatura, aquele que ele criou, né? E nós sabemos que o Senhor fez isso por amor de nós. E o pior, ele se colocou entre nós, sabendo o quão corrompido estava o nosso mundo. Quando fala lá que o Senhor chorou, ele é informado para ele a morte de Lázaro, ele chora vendo o estado do homem, né? A condição que o homem chegou. Para o Senhor isso era muito triste, irmãos. Ele olhar e ver essa condição que o homem chegou, nessa condição deplorável de estar, como Davi fala, né, nos Salmos 40, ele fala: Senhor, tu me tiraste de um charco de lodo, né, de lama e lodo. Essa é a condição que nós nos encontramos quando não estamos no Senhor, né? Nesse corpo corrompido, embebedados pelos pecados dessa vida, né? E o Senhor renunciou essa natureza, vamos dizer assim, ele não renunciou, desculpa, essa não é a expressão correta, mas ele deixou, né? E se fez homem. Ele se fez homem. E Paulo traz aqui esse pensamento a nós quando ele diz o seguinte: por isso também aqui no versículo 9, Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Porque quando o Senhor vai lá, quando ele é colocado no duro madeiro da cruz, e há trevas, né, por 3 horas, e ali toda a ira de Deus vai sobre ele,
essa ira deveria ser sobre nós. Né? O Senhor nos substitui nesse espaço de julgamento em que deveria ser do homem, né? Do homem em pecado. O Senhor vai lá, nos substitui e ele é julgado no nosso lugar. Né? E o Senhor Jesus, ele sim, agora, tendo pago a nossa dívida, ele traz o direito a nós de nos aproximarmos de Deus, mas por ele, somente por ele. Né? É como uma pessoa que, às vezes ela tem uma dívida, né? Ela tem uma dívida ali, uma analogia, e ela não tem condições de pagar essa dívida. Não tem condições de pagar aquela dívida. E ela vai lá naquele credor, uma outra pessoa vai naquele credor, vai lá, quita a dívida. Aquela dívida agora é daquela pessoa que pagou o credor. E ela chega no devedor e fala, olha, a partir de hoje você não deve mais, porque eu paguei sua dívida e estou te perdoando. Mas o credor, ele cobrou a dívida. Deus cobrou do homem, porque ele é justo, e ele deveria cobrar do homem o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então ele cobrou da humanidade isso. Mas ao mesmo tempo, o Senhor desceu do céu, ele se fez homem, né? E foi lá e pagou essa dívida. Agora, como não olharmos para esse nosso Senhor, né? E como Paulo fala aqui, que ele relata a respeito de que nós devemos olhar, nos primeiros versículos ele diz assim, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algo entranháveis afetos e compaixões, né? Por que ele está conectando todo esse pensamento, se há isso, se há aquilo? Porque essa palavra, ela está direcionada exatamente àquele que creu, que tem fé. Né? Aquele que creu. Porque não faz sentido isso para aquele que não crê. E fé não é uma coisa que se explica, né? Ela não é materializada, ela não é objetiva. Não tem como nós chegar no meu Pise aqui e falar assim, meu Pise, materializei tua fé. Explica ela de maneira clara, concisa, objetiva e científica. Ele não vai conseguir. Isso não é possível. Porque fé é algo que vai além da nossa consciência. Está acima. Então, toda vez que eu tentar explicar a fé e essa conexão que Paulo fala aqui, se há algum conforto, se há alguma consolação, isso é um elo que ele faz para alguém ou que está sendo vivificado por essa palavra, ou que já encontrou esse pensamento no Senhor e agora está sendo preenchido. Por isso ele usa a palavra comunhão no Espírito. O Espírito do Senhor só faz comunhão de quem ele se agracia. Não é possível o Espírito do Senhor ter comunhão se ele não se agraciou daquele a qual ele... A palavra comunhão, ela vem de uma origem de comungar, né? Essa palavra, às vezes, ela parece um pouco estranha, né? Porque ela não é muito comum ao nosso vocabulário atual, mas ela faz parte de algo que é comum no mesmo sentido coletivo. Então, o Espírito do Senhor, ele vai ter comunhão com aqueles que ele desejar. Essa é a diferença. Com aqueles que ele desejar. Então, quando a palavra do Senhor, ela alcança o coração de alguém, a nossa mente abre. É possível compreender para aquele que foi tocado pelo poder do Espírito o quão maravilhoso foi isso aqui. O quão maravilhoso foi o que o Senhor fez. Nós não conseguimos ocupar essa posição em consciência do que o Senhor fez, irmãos. Isso não é possível. Mas é possível nós imaginarmos em nossas mentes e nós conjecturar esse pensamento e analisar como o Senhor deixou, né, toda a eternidade ali, deixa toda a eternidade e desce para estar aqui entre nós.
né? Para viver aqui por um tempo, né? Exatamente pelo mais ou menos seus 33 anos, que é o que a historicidade de Jesus fala, seus 33 anos, né? Mais ou menos. Nós não podemos afirmar com precisão essa data, mas mais ou menos seus 33 anos entre nós, partilhando das nossas lutas, dificuldades, né? Deficiências, e ele compreendeu tudo isso aí. E ele viveu. Mas a grande pergunta que não sai do nosso coração e da nossa consciência, que amamos o Senhor, e aquele que ainda quer se despertar para o pensamento de quão grande e maravilhoso foi esse agir de Deus e esse ato de graça, né? Que a palavra chama isso, ela sintetiza isso em ato de graça. Né? É a graça. O que quer dizer graça? É favor sem merecimento. O Senhor veio, pagou a nossa dívida. E o que nós fizemos para merecer isso? O que nós fizemos para merecer o Senhor pagar a nossa dívida? Como um exemplo que agora há pouco nós utilizamos, se uma pessoa vai lá e paga sem condição nenhuma, por isso que fala que o amor do Senhor, ele é incondicional. O homem não sabe o que é isso. O homem, na sua natureza, tá? Eu não estou falando um homem nascido no poder do Espírito Santo. Porque o homem que é nascido, a própria palavra aqui diz a respeito do... né, que ele é experimentado, nós falamos um pouco mais cedo, né? Ele é experimentado, o irmão Piseu falou um pouco sobre isso, que ele é experimentado no poder do amor do Senhor. O homem que é experimentado no poder do Senhor, ele conhece isso não de si mesmo, mas do Espírito que agora opera nele. Aí sim, ele sabe o que é isso. Mas, não por si só, mas o Senhor faz nascer isso. Como o homem não sabe na sua naturalidade, quando ele escuta isso como uma novidade, né? O que quer dizer o Evangelho? O Evangelho quer dizer boas novas, né? É algo que é novo, é diferente para mim. Quando o homem ele conhece essa palavra do amor incondicional, isso é estranho aos seus ouvidos. Porque, como assim? Que amor é esse? Né? Que ele é incondicional. A palavra incondicional quer dizer que não está ligado a nenhum tipo de condição que desejaria o Senhor encontrar em nós para que Ele nos agraciasse com a graça. Nenhuma condição. Ou seja, o Senhor não esperou nada de nós para nos salvar. Ele só desejou amar. Só amar. Foi só isso que o Senhor... Foi o amor dele, como nós falamos um pouco mais cedo, que nos encontrou. Né? E para o homem é muito difícil esse pensamento, justo porque o homem, para ele, quando ele não pensa pelo poder do Espírito e ele não consegue imaginar segundo a mente do Senhor, né? Como nós falamos um pouco mais cedo, fica difícil ele imaginar um amor que não quer nada de volta. Como assim? Como assim uma pessoa dá a vida por outra, se humilha, né, publicamente, sofre no seu lugar? Imagina uma condição de você estar ali sentenciado à morte. E é interessante que o Senhor vai lá, ocupa esse lugar, a pessoa fala, não, eu vou, você pode ficar aqui tranquilo que eu vou no seu lugar. Né? No tempo da Revolução Francesa, por exemplo, as pessoas eram guilhotinadas em praça pública, né? E se nós lermos a história, nós não vamos ver nenhum caso de alguém que se colocou no lugar do outro. No tempo de uma das maiores revoluções da história, nós não conhecemos, né? Pessoas amadas por toda a sociedade foram martirizadas e mortas por guilhotina, e nós não vemos nenhum caso na história de toda a humanidade em um caso que um homem fala, não, fica aqui que eu vou no seu lugar. Por quê? Porque isso que o Senhor fez por nós é um amor incondicional.
E é interessante, irmãos, que quando a gente analisa desse ponto de vista, o negócio fica mais profundo ainda quando nós pensamos que o Senhor, ele não foi morto. Ele foi maltratado, humilhado, mas ele não foi morto, porque ele era Deus. É difícil pensar numa pessoa em duas naturezas, né? Mas o Senhor tinha duas naturezas. E por uma natureza divina, ele não podia ser morto. Então, ele entregou a própria vida. Ele entregou a própria vida lá no duro madeiro da cruz. Eu não lembro bem como está a passagem, mas eu até às vezes faço um exercício com as crianças e às vezes faz assim, imagina você, como que seria, né? A gente fala com as crianças e fala assim, imagina, você consegue aí respirar e fala assim, morri. Ninguém consegue fazer isso, né? Ninguém consegue respirar e tirar a própria vida de si mesmo, porque nós não temos esse poder. O Senhor fez isso. Claro que eu não sei se foi esse ato, né? Eu não posso afirmar isso, mas o Senhor olhou e falou, Pai, em ti entrego minha vida. Não é bem se é bem essa escrita que está lá, mas o Senhor entrega diante das mãos do Pai a sua própria vida. Ele entrega, ele olha, ele faz o último respiro, entrega a própria vida. Ou seja, ele conscientemente, diferente muita de nós, ele conscientemente passou todos os processos de sofrimento e humilhação até o momento em que ele se entregou a sua própria vida nas mãos do seu Pai. Se, irmãos, o ato de crucificação romana, ele é o ato de morte, um dos atos considerados pela própria história, né? Inclusive por grandes cientistas, como um dos atos mais cruéis que existe de morte da história antiga. É o ato de crucificação. Inclusive um dos atos mais dolorosos também. E com muita facilidade, pessoas que passavam por crucificação perdiam a consciência. Ela perdia a consciência de tanta dor, né? Nós sabemos que a dor ela é levada a um extremo ao ponto em que nós podemos desmaiar, perder a própria consciência. O Senhor conscientemente passou por todo esse processo, minuto a minuto, segundo a segundo, sofrendo dor e humilhação, momento após momento, porque esse era um desejo de julgamento de pecado de Deus. O Senhor precisava julgar o pecado e não poderia ter sequer nenhum tipo de passagem por aquilo que o Senhor desejaria. O Senhor precisava, Deus precisava se dar por satisfeito com o sacrifício. Por isso fica mais fácil entender agora quando o Senhor diz que a lei se cumpriu nele. Isso não quer dizer que a lei se concluiu no Senhor. Quer dizer em que ele, como sacrifício vivo, nós falamos um pouco do culto racional mais cedo, né? Que ele, como sacrifício vivo, ele era o maior sacrifício, tendo uma natureza divina, que poderia ser oferecido para que Deus se desse por satisfeito naquilo que era o que a humanidade fez contra a sua vontade, né? Ou seja, por esse ato do homem de pecar contra Deus. Então o Senhor, ele deu essa satisfação que foi entregar a sua própria vida. E às vezes é muito falado, o Senhor, ele entregou a própria vida, ele morreu no duro madeiro da cruz, né? Entregou sua própria vida, morreu. Mas nós não lembramos, irmãos, que não foi só isso. Ele não entregou, ele não foi só esse momento ali. Desde o dia que o Senhor nasce, né? E ele vai, os seus 33 anos, dali,
toda a sua vida foi de dedicação e compromisso para que desse por satisfeito essa dívida da humanidade. Desde o dia do seu nascimento até o fim, foi de dedicação para dar por satisfeito esse pensamento de Deus a respeito do homem, né? Do julgamento do homem. E para o Senhor foi muito difícil, podemos pensar, né? Passar por todo amando o homem como ele ama, né? Que nós sabemos, por toda a expressão da palavra de Deus, nós vamos encontrar o amor de Deus aqui. Não temos nenhuma passagem aqui que o Senhor nos cobra de volta esse amor. Não tem nenhuma passagem aqui que fala, olha, agora eu fiz isso aí, eu paguei a dívida de todos e agora vocês têm um compromisso comigo de me devolver isso. Nós não encontramos. Se nós procurarmos aqui dentro da palavra, nós não encontramos. Em lugar nenhum. Eu nunca achei. Se alguém achar, vai ser uma novidade, mas eu nunca achei. E eu não creio que exista. Por quê? Porque é incondicional. É incondicional. E é por isso que a legalidade é um perigo, né? Porque a legalidade traz esse pensamento de que o homem tem que devolver para o Senhor aquilo que ele fez, né? Ou devolver, ou pagar, ou substituir esse espaço do Senhor de ser a maior obra de sacrifício. Porque quando esse pensamento, às vezes, ele se distorce de tirar o Senhor do centro de todas as coisas e nos colocarmos como o próprio mártir, né? Eu sou o meu próprio mártir. Então eu me dediquei a uma vida de altruísmo, de bondade, né? Fiz isso, fiz aquilo. Então eu sou meu próprio mártir, ou seja, eu sou a condição que me salva. Então, isso é tão sério, irmão, porque de uma maneira velada, né? Nós podemos dizer assim que a palavra velada, que é algo que não está claro, explícito, né? Está velado, está guardado, escondido. Eu digo para o Senhor que o sacrifício que ele fez não tem valor nenhum, que o que vale é o que eu faço. Né? Isso é uma maneira velada de desonrar aquilo que o Senhor fez por nós. E nesse pensamento, irmãos, ao qual nós desenvolvemos a respeito do Senhor, o nosso coração, ele é levado a nós agora a um pensamento de quanto para nós não tem algo que nós deveríamos acordar, que nós deveríamos deitar, que nós deveríamos passar o nosso dia, que nós deveríamos meditar, que não seja essa graça maravilhosa que o Senhor fez por nós, né? Porque Ele não fez isso querendo nada de volta, mas o que Ele fez foi muito maravilhoso. Nós recebemos o direito, irmãos, de nos reconciliarmos com Ele de volta. Você imagina o privilégio. Você já viu quando a gente se chateia com alguém que a gente ama, né? Nós nos chateamos às vezes com um amigo, com a esposa, com um colega de trabalho, e o nosso coração fica ali palpitante, né? Querendo achar um jeito ali de solucionar aquela condição, aquele estado, para que o clima volte a ser um clima amistoso, de paz, de comunhão, de alegria, né? E agora que nós podemos compreender a quantidade desse amor, que ele é abundante, né? Ele é tão grandioso. Não faz sentido, irmãos. O Senhor, ele veio e reconciliou. Ele veio. Você imagina quando nós estamos chateados com alguém, o nosso orgulho é grande, né, no nosso coração, e a gente fica, pô, eu não vou lá falar porque ele está errado. E ela não vem, claro que são. É errado, mas muitas das vezes isso acontece. Mas o Senhor, sabendo disso, Ele
cuidou dessa reconciliação. Ele foi lá e pegou nós, como aqui diz, né? Mais um pouco embaixo ele fala que nós não tínhamos pegado por indesculpáveis, porque nós éramos indesculpáveis da nossa dívida com o Senhor. Não tinha como nós chegar e falar assim, olha, eu não sabia disso aí, não. Eu não tenho como ser julgado por isso, porque isso começou lá em Adão e eu já nasci depois de Adão. A palavra é muito clara, nós éramos indesculpáveis. O Senhor tratou dessa reconciliação e deu direito. E o pior, e o melhor, não foi nem para nós pedirmos desculpa, não. Ele pagou a nossa dívida. E espero que essa palavra permaneça em nossos corações e possa nos fazer meditar em tudo que o Senhor tem feito a nós, e possa conduzir os nossos corações a estar submissos e sujeitos às vontades do Senhor. Vamos dar graça. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por esta palavra, pela tua bondade e misericórdia, por mais esta noite, que aqui mais uma vez nos reunimos, estamos juntos aqui nessa palavra do Evangelho, aprendendo contigo, Senhor, o teu amor, a tua bondade, tudo aquilo que o teu Filho tem feito por amor de nós. Nós somos gratos porque a tua palavra, cada vez que nós a lemos, ela nos renova, ela nos enche e nos preenche pelo teu amor e tua bondade. Em tudo nós te apresentamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é bendito e eterno para todos sempre.